Abra sua Bíblia em Salmos 91. Salmo 91 é um daqueles salmos que muita gente conhece, né? Muita gente tem mania de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa, porque acha que dá sorte. Aliás, eu estava estudando esse texto e coloquei no YouTube o Salmo 91. Gente, vocês não fazem ideia de quantos vídeos com oração do Salmo 91 a gente encontra no YouTube. Do tipo oração forte para proteger a sua casa, coisas desse tipo, né? Quando na verdade esse é um salmo para a gente aprender as realidades da palavra de Deus, o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Não é um salmo mágico, não é um monte de palavras mágicas que vão fazer qualquer tipo de coisa, mas é o entendimento da palavra do Senhor que vai nos trazer libertação, cura, proteção de verdade. Amém? Então, Salmo 91. Salmo 91, a partir do verso 1, diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas asas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, diz o Senhor. Pô-lo-ei a salvo, porque me conhece o nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Graças a Deus, tremendo esse texto, né? Esse salmo. Quantas promessas poderosas a gente tem para a nossa vida aqui. Eu queria começar dizendo que o salmo diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vai descansar. E só esse primeiro versículo tem um monte de verdades que a gente precisa entender com cuidado. A primeira coisa que eu quero dizer é que o esconderijo de Deus bom, esconderijo, quando eu falo em esconderijo, você lembra do quê? Que imagem vem na sua cabeça? Esconderijo. Algumas versões dizem lugar secreto, mas esconderijo, o que vem na sua mente quando você pensa em esconderijo? Para mim, eu sei que eu sou velho, tá, gente? Mas eu lembro da caverna do Batman. Você lembra como que era? Era um negócio escondido que o carro vinha, dava o carro do Batman vinha, dava um cavalo de pau, aí tinha um bloqueio que caía no chão, uma rocha que abria, toda cheia de folhagem, então ninguém sabia o que era aquele lugar. Esconderijo é um lugar de difícil acesso, concorda? Não é todo mundo que conhece o lugar. Então, para você chegar nesse lugar, exige da tua parte, primeiro, uma decisão de ir até ali. E também existe da sua parte o empenho de chegar. Normalmente, um lugar que é um esconderijo não é de fácil acesso. Você tem que subir uma escada, fica escondido numa colina, no meio das pedras. Buscar a Deus no seu lugar de esconderijo exige da nossa parte a dedicação de irmos até lá. E o texto diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar é diferente de ir passar férias. Habitar é diferente de ir passar o fim de semana. Quando você vai fazer uma visita para alguém, você não leva todas as suas coisas, tá certo? Você vai lá, fica 10 minutos, toma um café e vai embora. Mas quando você pensa em habitar num lugar, você leva tudo que é seu. A sua vida passa a ficar naquele lugar. E o chamado de Deus para nós
não é simplesmente dar uma passadinha na casa de Deus uma vez por semana para bater o nosso cartão espiritual de ponto. O Senhor espera que a gente possa habitar com Ele, viver com Ele. E quando você se muda para a casa de alguém, você passa a viver debaixo das regras daquela casa, não é verdade? Quando você vai visitar a casa de alguém, vai dormir na casa de alguém, você se preocupa com a maneira como a pessoa lida com as regras da casa. Tem hora para parar de assistir televisão, tem hora para parar de fazer barulho, você tem hora para acordar, você não pode dormir até tarde, não é verdade? Quando você vai para a casa de alguém, você submete às regras daquela casa. Tem coisas que não são aceitas naquela casa e você não vai fazer. Tem coisas que não se come naquela casa, ou naquela casa se come num determinado horário, num determinado jeito. E a gente precisa entender que o Senhor está nos chamando para habitar no esconderijo dEle, num lugar que eu preciso decidir estar. Eu preciso tomar a iniciativa de ir até aquele lugar. Eu preciso decidir enfrentar as dificuldades para chegar naquele lugar. Eu preciso ser perseverante para entrar nesse lugar. Um esconderijo não é um lugar que fica aberto para qualquer pessoa. Só vão aquelas pessoas que realmente precisam estar seguras, se sentir seguras, que conhecem aquele de quem é aquele esconderijo. O Senhor nos chama a habitar no seu esconderijo. E para habitar lá, existe uma série de coisas que a gente precisa entender e fazer para que a gente possa desfrutar dessas verdades. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Nesse lugar existe descanso. Se eu quiser de fato descansar, se eu quiser de fato me sentir seguro, me sentir guardado, me sentir amparado, me sentir sustentado pelo Senhor, não dá para simplesmente ter um relacionamento de: oi, tudo bem? Já fiz a minha parte da semana e está tudo certo. Eu leio a Bíblia 10 minutos uma vez por semana, vou na igreja uma vez por semana, dou uma oradinha antes de comer e tudo certo. O Senhor espera de nós um relacionamento com Ele. Habitar fala de muito tempo. Habitar fala de você estar com aquela pessoa todos os dias, de você conhecer a intimidade daquele lugar, de você conhecer com quem você está morando, conhecer a pessoa que está te recebendo na sua casa. Se eu quero experimentar a intimidade com o Senhor, se eu quero estar no seu esconderijo, estar guardado debaixo das suas asas, como a gente leu nesse texto, eu preciso entender que a habitação é diferente de dar uma passadinha. E muitas vezes a gente trata Deus com um caixa eletrônico espiritual, não é verdade? Opa, estou precisando de uma bênção, passo lá no caixa, digito a senha que eu preciso para tentar sacar alguma coisa da parte de Deus. O Senhor não se relaciona com a gente dessa maneira. Ele é gracioso em nos abençoar e nos dar aquilo que a gente precisa. Mas Ele não quer simplesmente ser um caixa eletrônico. Ele quer ter relacionamento com a gente. Ele quer preparar uma mesa para nós. É o que diz no Salmo 23. Que o Senhor prepara para nós uma mesa, onde a gente pode sentar, conversar, ter comunhão, ouvir, falar, abrir o coração. Habitar é uma necessidade para que a gente possa desfrutar deste lugar, do esconderijo do Altíssimo, um lugar reservado para aqueles que o temem, um lugar reservado, seguro, de difícil acesso para as outras pessoas, mas que tem as portas abertas para nós. Este lugar é o lugar do esconderijo do Altíssimo. O que significa isso? Que não há ninguém que esteja no mesmo nível que o Senhor. O Altíssimo é aquele que está muito acima de todos nós. Portanto, Ele é inabalável. Ninguém pode se chegar a Ele. Ninguém se compara ao Senhor. Ele está numa outra posição. Esse é o Deus que eu estou buscando. Esse é o Deus em quem eu me refugio. É o Deus que é Altíssimo. Ele também fala que é a sombra do Onipotente. Onipotente é aquela pessoa que pode fazer tudo, que tem força para resolver todas as coisas. É neste lugar que eu estou me refugiando, naquele que está acima de todos, que vê tudo de cima, que ninguém pode se achegar, que não sofre intimidação de ninguém, e ao mesmo tempo é aquele que é o Todo-Poderoso, é o Onipotente, tem força e poder para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele fizer, do jeito que Ele quiser. Eu me escondo e busco refúgio no esconderijo do Altíssimo, o Onipotente. E aí em seguida ele diz:
ele diz ao Senhor, e aqui o Senhor é Jeová, o Deus da aliança, o Deus que era, que é e que sempre será, o Deus que nunca mudou, cujas promessas ele não volta atrás, cujas promessas ele cumpre cabalmente, um Deus que não muda, que sempre é o que sempre será. É esse Deus em quem eu me refugio. Eu preciso entender que Deus é altíssimo, que Deus é onipotente e que Ele é o Senhor, que Ele não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Ele não volta atrás nas suas promessas. Esse esconderijo fala de um lugar também que a gente se sente seguro, protegido. Ele diz lá no verso 4, no verso 2, diz ao Senhor: Ele é o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Baluarte, gente, é uma fortaleza, é um muro, é um lugar intransponível. O Senhor é aquele que é uma barreira contra todos os meus inimigos, contra todas as coisas que vêm contra mim. Quando eu estou com o Senhor, Ele é como um muro que está ao meu redor. Então, quando a gente vê que o salmista diz que Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus em quem eu confio, ele está falando de um relacionamento pessoal com Deus. Sabe, você precisa saber quem é Deus, mas você também precisa experimentar a presença do Senhor. A gente precisa não simplesmente saber que Deus cuida. Muita gente fala assim: não, Deus cuida de todo mundo, né? Deus está cuidando da gente. Você já viu as pessoas que falam assim, quando você fala assim, Deus te abençoe, e a pessoa responde: a nós todos? Eu fico meio incomodado com essa resposta. Sabe por quê? Porque a pessoa não consegue receber o cuidado individual do Senhor. Parece que a pessoa não se sente merecedora de ser cuidada pessoalmente pelo Senhor. Deus não nos trata de baciada, gente. Nós não somos um número. Deus conhece o seu nome, conhece quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Deus trata individualmente com você. E aqui o salmista está falando assim: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu libertador, o Deus em quem eu confio, o meu baluarte. Nós precisamos entender que o Senhor tem um relacionamento pessoal para a gente, que nós precisamos experimentar pessoalmente do Senhor. Não basta simplesmente crer que Ele cuida de todo mundo, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele sabe o que você precisa, e estar guardado debaixo das suas asas significa que Ele está cuidando de você de maneira pessoal. Ele sabe a conta que você tem que pagar amanhã, Ele sabe os centavos dessa conta, Ele sabe o nome dos amiguinhos do seu filho, Ele sabe o que vai acontecer com você amanhã cedo, quando o relógio bater 8 horas, Ele sabe onde você vai estar, o que você vai estar sentindo. O Senhor é muito específico, e Ele quer se relacionar com a gente dessa maneira. Ele quer que você diga: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, eu experimentei o cuidado do Senhor. Essas pessoas que estão guardadas no esconderijo do Altíssimo, vão descansar no Senhor. O Senhor tem descanso para nós, Ele tem um lugar de descanso para nós, e o seu lugar de descanso está em Jesus, quando Jesus diz assim: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Andar debaixo do jugo de Jesus é a mesma coisa que você morar na casa de alguém, você não decide mais. Estar debaixo do mesmo jugo significa que para onde Jesus for, eu vou também, o que Ele for fazer, eu vou fazer também. É a mesma coisa de estar na casa de alguém, eu estou debaixo das mesmas regras. É Ele quem toma sobre si todos os pesos que estão sobre a minha vida. O Senhor nos chama a um relacionamento pessoal com Ele. Eu preciso me apropriar da verdade que o Senhor é o meu Deus. E aqui a gente vê também que o salmista apresenta vários tipos de livramentos para os quais o Senhor nos dá. A gente vê aqui o seguinte, que ele fala no versículo 3, ele diz assim: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. No versículo 6 ele diz assim, no 5 diz: não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
Veja como ele é amplo no cuidado e nas coisas das quais o Senhor vai nos livrar. Primeiro ele fala sobre o laço do passarinheiro. Depois ele fala da peste perniciosa. E aqui eu vejo duas coisas distintas. Primeiro é que o laço do passarinheiro é feito por alguém, algum inimigo seu, são pessoas. Então o Senhor nos guarda dos ataques de pessoas, das coisas que são intentadas contra nós, por outras pessoas. Mas também Ele nos guarda da peste. A peste não é uma coisa pessoal, a peste é uma coisa da natureza. Então essas coisas o Senhor também nos livra. Ele nos livra dos ataques das pessoas, mas livra também dos acontecimentos, das pestes, das doenças, das enfermidades, dos terremotos. Todas essas coisas estão debaixo do poder do Senhor, e Ele nos guarda de todas elas. E aí ele fala também que não te assustarás do terror noturno. E aqui é uma outra coisa da qual o Senhor nos guarda. O terror noturno tem a ver com o nosso sentimento. O Senhor é capaz de guardar os seus sentimentos, de guardar dos seus próprios medos, dos enganos que vêm sobre a nossa própria alma. No fundo, o Senhor é capaz de te guardar de você mesmo. Sabia disso? O Senhor te livra daquele sentimento de medo, de apreensão, de não saber o que vai acontecer no dia seguinte, não saber se você vai conseguir resolver aquele problema. Todas essas coisas estão debaixo do cuidado do Senhor. Então, se você hoje está vivendo uma situação de medo, de não saber o que fazer, de não se sentir, você está se sentindo vulnerável, está se sentindo perdido, descanse no esconderijo do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Onipotente, Ele é capaz de te livrar dos temores que vêm sobre o seu coração, o medo da morte, o medo do futuro, o medo da enfermidade. Graças a Deus, aquele desespero da Covid passou. Está por aí, mas está mais tranquilo, não é verdade? Mas quantos de nós ficamos tão apreensivos, com medo de ficarmos doentes, quando a gente pode descansar no cuidado do Senhor, porque Ele cuida de nós, Ele nos livra, gente. Ele nos livra do medo, Ele nos livra do medo do medo. Tem gente que tem medo do medo, mas o Senhor pode nos livrar até de nós mesmos. Ele nos livra das preocupações do dia a dia, nos livra dos sentimentos de inadequação, daquele sentimento de falar assim, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Não acredite nessas coisas. O Senhor te livra desses sentimentos também. Ele cuida de você nesses sentimentos. Descanse no Senhor, porque Ele está cuidando de cada um de nós. Nós estamos cercados. O texto diz também que Ele no versículo 4 diz assim, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Aqui vale uma dica, quando você for ler a Bíblia, anda com o dicionário do lado. Alguém sabe o que é pavês? Não é aquele negócio que você come, aquela sobremesa que todo mundo faz aquela brincadeira, é para ver ou para comer? Não é. Pavês é um outro tipo de escudo. E aqui é interessante porque ele fala pavês e escudo, e as duas palavras são escudo, mas é um escudo pequeno. Sabe aquele escudo que você coloca no braço? Pequenininho, redondo, que as pessoas vê nos filmes, né? Aquele escudo pequenininho. Esse outro escudo é um escudo grande, que é do tamanho de uma porta. Isso significa o seguinte, que o Senhor é com um escudo pequeno, no qual você vai lutar pessoalmente com alguém, mas também é um escudo que te protege completamente, que te cerca de todos os lados. Não tem nada que possa te atingir se o Senhor for o teu escudo. Ele é escudo para todas as situações, para lidar com tipo de flecha, para lidar com espada, para lidar com qualquer tipo de coisa. O Senhor é aquele que te guarda. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa segurança. O cuidado do Senhor também se manifesta tanto de dia quanto de noite. Ele fala que você não terá medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ou seja, de dia ou de noite o Senhor te guarda. De pessoas ou dos efeitos da natureza, o Senhor te guarda. Daquilo que vem de dentro de você ou de qualquer tipo de acontecimento externo, o Senhor te guarda. Não existe coisa que o Senhor não possa cuidar. Ele diz no versículo 7, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita,
Não importa de que lado venha o ataque contra você, o Senhor está cuidando. À direita, à esquerda, por cima, por baixo, na frente, atrás, o Senhor é aquele que te cerca e te guarda. E quando a gente entende que a gente pode estar escondido no esconderijo do Altíssimo, a gente pode descansar. A gente não precisa ficar preocupado. Eu não preciso me preocupar com o futuro. Isso não quer dizer que eu não tenha que trabalhar, que eu não tenha que fazer minha parte, me esforçar. Mas o Senhor cuida da gente. Eu falei para o Fábio quando ele estava ensaiando as músicas, que uma das músicas fala que o Senhor cuida de mim debaixo das suas asas. Eu não combinei com ele. Eu não falei para ele o que eu ia pregar. Mas o Espírito Santo já estava dirigindo e confirmando essa verdade, que o Senhor nos cobre com as suas asas. Existe uma figura muito linda no Velho Testamento, que é quando o povo sai do Egito e começa a caminhar no deserto, que havia uma nuvem durante o dia, cobrindo todo o povo, de forma que eles não eram atingidos por causa do sol. Fazia uma nuvem, uma sombra sobre eles. E durante a noite, uma coluna de fogo que aquecia, porque não sei se você sabe, mas no deserto é gelado de noite. Então, essa coluna de fogo esquentava o povo. Mas não só isso, determinava, delimitava o lugar da presença do Senhor. O povo sabia onde deveria estar, porque estava debaixo da coluna de fogo e da nuvem que estava durante o dia. O Senhor propicia aquilo que for necessário para você estar debaixo da sua presença. Talvez durante um tempo vai ser uma nuvem, durante um tempo vai ser uma coluna de fogo, mas em todo o tempo o Senhor vai estar sobre nós. Estar debaixo da sombra do Senhor significa que Ele está nos protegendo, que Ele está cuidando da gente, mas também significa que eu tenho que ficar atento à direção que Ele está dando. Eu preciso ficar atento para não sair debaixo da sua vontade, ficar atento para não sair debaixo do lugar onde está a bênção do Senhor. Isso depende de mim. Eu preciso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, para que eu não me afaste dela. A gente viu sobre os livramentos que acontecem tanto de dia quanto de noite, à direita, à esquerda, não importa o que venha, Ele está sempre cuidando da gente. Agora, se é tão bom estar na presença do Senhor, se é tão bom estar nesse esconderijo, o que eu preciso fazer? Quem que pode entrar nesse lugar? Como eu falei para você, é um lugar restrito, não é qualquer um que tem acesso, porque é um lugar separado, restrito, é um lugar secreto. Quem tem a autoridade, a liberdade de entrar nesse lugar? O Salmo 24 diz o seguinte, 24, 3 e 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou seja, quem entrará na sua presença, quem estará na presença do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí ele responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E aqui a gente vê duas coisas, que aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Do que ele está falando? As mãos falam das nossas atitudes, daquilo que eu faço. Eu tenho que ter uma mão limpa, ou seja, eu tenho que estar limpo do meu pecado, eu tenho que estar limpo de obras que desagradam a Deus. E também, quando ele fala de puro de coração, ele fala sobre as intenções do meu coração. A intenção vai além das atitudes, porque Deus não se importa só com aquilo que eu faço, mas a motivação pela qual eu faço. E as minhas atitudes, as minhas motivações têm que estar limpas e puras diante do Senhor. Agora, vamos combinar que nem eu nem você aqui estamos enquadrados nessa condição, tá certo? E eu pelo menos não estou, não sei você, eu acho que não, mas nós somos pecadores, nós agimos, mesmo quando a gente faz aquilo que é bom, muitas vezes a gente faz pelos motivos errados. Muitas vezes a gente tenta agradar as pessoas, não pelo bem das pessoas, mas pelo nosso próprio bem, para conseguir algo, para ficar bem na fita, para parecer uma pessoa bacana. Isso é uma motivação errada. Então, quem é que pode estar no monte do Senhor, se nenhum de nós aqui tem mãos limpas, muito menos atitudes corretas? Aquele que é purificado pelo sangue de Jesus. Se eu quero estar no esconderijo do Altíssimo, eu tenho que entrar lá através de Jesus. E a gente vê isso
em vários lugares, mas eu queria ler alguns textos com você. Primeiro, que Jesus diz acerca de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 14:6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu quero entrar nesse lugar de refúgio, nesse lugar secreto de Deus, eu preciso ir através de Jesus, porque Ele é o caminho. E a verdade, que é o pavês e escudo, é o próprio Jesus. É Ele quem vai abrir esse novo e vivo caminho que a gente vê lá em Hebreus capítulo 10, 19 e 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. É pelo sangue de Jesus que nós entramos por um novo e vivo caminho, no Santos dos Santos, na presença do Senhor, lugar de intimidade, lugar de relacionamento com Deus, no secreto de Deus, é através de Jesus. Em 1 João 1, versículo 7, a parte B, diz assim: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João também fala a respeito de Jesus, lá em João capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Para que eu possa estar no refúgio de Deus, não é para qualquer um, mas eu posso entrar lá através de Jesus. Eu posso entrar lá porque eu fui feito filho do Senhor. Ele me recebeu na sua família, através daquilo que Jesus fez na cruz para mim. No momento em que eu creio que Ele é o Filho de Deus, que Ele é a salvação para mim, Deus me dá o poder de ser feito filho dEle. E por isso eu tenho acesso a esse esconderijo, a esse lugar de refúgio. Eu queria mostrar para vocês algumas considerações a respeito desse texto, para a gente ir um pouquinho mais fundo. Quando ele fala no versículo 2 a respeito de refúgio e fortaleza, ele diz assim: diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. O Senhor nos prepara um lugar onde nós temos intimidade com Ele. Também quando ele fala de terror noturno e seta que voa durante o dia, né? Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Não existe momento em que o Senhor não esteja cuidando da nossa vida. Ele está com os olhos sobre nós o tempo todo. E nós precisamos nos apropriar desse relacionamento com o Senhor, para que a gente possa estar em comunhão, habitar na presença do Senhor todo o tempo. Agora, na prática, como é que eu faço isso para estar na presença do Senhor, para habitar neste lugar, já que o acesso à sua presença é através de Jesus? Quais são os passos práticos para que eu possa estar nesse lugar? Meditar na sua palavra, me lembrar das suas verdades, das suas promessas, falar com Deus, orar ao Senhor, ter um tempo de adoração, porque a adoração me leva a enxergar quem Deus é, me leva a ver as suas promessas e tomá-las para mim. Quando eu estou habitando, pensando nessas coisas, estou com a minha mente focada nessas coisas, o meu coração começa a ficar tranquilo e descansar de verdade. Quando eu me lembro que Deus é fiel nas suas promessas, eu não me preocupo com as coisas que vão acontecer amanhã, porque eu sei que o Senhor está lá. Eu não me preocupo se o negócio que eu ia fechar não deu certo, porque eu sei que o Senhor está cuidando, e que Ele tem o melhor para mim, e que todas as coisas podem ser transformadas em bênção para o propósito de Deus na minha vida. Isso me ajuda a enxergar os acidentes de percurso, as tragédias que acontecem na minha vida, com leveza, com paz, porque eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida. Aqui, quando a gente lê esse texto, a gente não pode achar que por causa do cuidado do Senhor, que 10 mil cairão de um lado e 1.000 do outro lado, que nunca vai acontecer nada comigo. Isso não é verdade. Eu estaria ensinando errado para vocês. A gente sabe que passa por crises e problemas. O próprio Jesus passou. Aliás, quando o texto diz que Ele nos esconde debaixo de suas asas, Jesus diz isso exatamente quando Ele está entrando na cidade de Jerusalém, e fala assim: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas. Jesus é aquele que nos coloca, Jesus é a figura daquele que toma
coloca os seus pintinhos, nós, debaixo das suas asas. E quando isso acontece, imagina uma galinha que coloca os pintinhos debaixo das suas asas. O calor que cairia sobre os seus pintinhos, cai sobre a galinha. A chuva, é ela que toma a chuva primeiro. Se vier algum predador pegar aqueles pintinhos, ela vai receber o baque primeiro. E é exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele nos protegeu, Ele nos cobriu. Então tudo que tinha que acontecer conosco, aconteceu com Ele primeiro. Ele está nos guardando. Então quando eu começo a entender essas verdades da palavra de Deus e andar nessas verdades, é como eu falei, não basta saber que Deus cuida de mim, eu preciso experimentar isso na minha vida. Eu preciso gastar tempo com a palavra de Deus e em oração, conhecendo ao Senhor, para que essas verdades façam parte da minha vida. E quando isso acontecer, eu vou estar guardado. Eu vou estar guardado das más notícias, eu vou saber lidar com as más notícias, eu vou saber lidar com as crises, eu vou saber lidar com as dificuldades, porque eu sei que o Senhor tomou sobre si o impacto maior. Ele está me guardando, Ele está me protegendo. E eu não estou vulnerável, eu estou guardado no Senhor. E com isso, eu posso caminhar e viver uma vida plena. Nós temos a certeza da vida eterna na eternidade. Mas o Senhor quer que nós vivamos uma vida plena hoje. Uma vida de alegria, de paz, mesmo em meio a circunstâncias ruins, mesmo em meio a tragédias, mesmo em meio às dificuldades. Por quê? Porque eu sei que o Senhor cuida de mim, porque eu estou guardado debaixo das suas asas. Ler esse texto, orar esse texto, esse salmo, nos ajuda a estarmos fortalecidos em quem Deus é, no lugar que nós estamos no Senhor, o lugar em que Jesus abriu para que a gente pudesse estar com Ele. Eu sei que tem um monte de gente passando por um monte de dificuldades, aqui mesmo, mas nós podemos receber o descanso do Senhor, simplesmente por estarmos com Ele, desfrutando da sua comunhão. E isso, gente, é algo que acontece todos os dias, é um caminhar com o Senhor, aprender a descansar no Senhor, aprender a estar nesse lugar de descanso. Nesse lugar de refúgio, não sou eu que decido o que vai acontecer, é o Senhor quem faz. Eu não tenho que ficar fazendo as coisas, é o Senhor quem faz por mim. Ele vai à nossa frente, é Ele quem nos guarda, Ele que nos protege. Descansar no Senhor significa que eu estou crendo no seu poder, que Ele é o Altíssimo, que Ele é o Onipotente, que Ele é o Deus das promessas, Ele é o Deus imutável, é o meu Deus, o meu Senhor. O Senhor é escudo e broquel. Ele nos protege, Ele está na nossa frente e toma sobre si o impacto das coisas que vêm contra nós. E no final do texto ele diz que, no versículo 13, ele diz assim: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Ou seja, os inimigos que vêm contra nós estão debaixo dos nossos pés. O Senhor nos deu autoridade. Lá em Judas, é um capítulo só, versículos 24 e 25. Toda a honra e toda a glória seja aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar puros, imaculados diante da sua glória. O Senhor nos guarda de tropeçar. O Senhor impede que nós tropecemos e caiamos. E a palavra de Deus diz que mesmo quando o justo cai, Ele nos levanta, Ele nos sustenta, Ele nos guarda. O texto também diz que, embora nós estejamos habitando no esconderijo do Altíssimo, ele pede para que, diz que nós seríamos guardados no nosso caminho. Deixa eu achar aqui para ler para você. Versículo 11 diz assim, 11: porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Estar guardado no Senhor, no seu refúgio, não significa que a gente não vai viver a nossa vida por aí, que a gente não vai lidar com as questões do dia a dia. A gente não é um monte de gente que está
num mosteiro, guardado, separado. A gente vive a nossa vida, a gente anda pelo caminho do mundo, a gente tem que lidar com as outras pessoas, mas nesse caminho o Senhor nos guarda e nos sustenta. Enquanto a gente vai caminhando e fazendo a vontade do Senhor, levando a nossa vida, fazendo a vontade do Senhor por onde a gente anda, o Senhor nos sustenta e nos guarda. Então, ao mesmo tempo que nós estamos guardados, habitando no esconderijo do Altíssimo, a gente tem a nossa vida para viver, para fazer a obra do Senhor e para glorificar o nome do Senhor por onde a gente estiver. E o Senhor nos guarda em cada passo da nossa vida. Então não tenha medo de enfrentar as coisas do dia a dia. Não ache que você está vulnerável. Não, você está guardado pelo Senhor para viver uma vida santa, guardada e abençoada pelo Senhor. Os levantes vão vir, mas o Senhor é maior e vai nos guardar e nos proteger, vai nos livrar. O seu cuidado sobre nós é como alguém que está com a sua sombra sobre a nossa vida, como o pássaro que coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas. E aqui você consegue ver o cuidado paternal de Deus, o cuidado, o aconchego, o carinho, aquele sentimento de estar próximo, de família, de pai que cuida dos seus filhos, de aconchego. Esse é o sentimento que nós devemos ter para com o nosso Deus. O Senhor nos aconchega para perto dele. Ele cuida de nós. Ele nos abraça e toma conta da gente. Essa é a visão do Salmo 91 para a nossa vida. Eu queria que você saísse daqui lembrando disso, que o Senhor te aconchega, que Ele te abraça, que Ele te guarda debaixo das suas asas, que Ele te protege, que Ele te aquece, que Ele te alimenta, que Ele te guarda, que Ele te sustenta. Não tem nada que possa vir contra a nossa vida que o Senhor não tenha visto antes. E por causa disso, nós estamos seguros. Vamos viver no esconderijo do Altíssimo. Eu posso chegar lá por causa de Jesus. Esse lugar está aberto para cada um de nós. Se nós estamos andando em medo, em preocupação, em ansiedade, é porque a gente não tem descansado no esconderijo do Senhor. O Senhor tem uma nova maneira de viver para nós, de descanso, de paz, de tranquilidade, de certeza do seu cuidado. Basta que a gente ande com o Senhor e se achegue a Ele através de Jesus.